O encontro da União de Nações Sul-Americanas acabou na noite desta terça-feira com agressões de jornalistas por parte de segurança do ditador venezuelano Nicolás Maduro e de agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E tá vendo? Adriles, eu te passo, meu amigo, o comentário. Vai lá, Adriles. Olha, é complicado, né? Eu me solidarizo com a Délis Ortiz, uma boa repórter da Rede Globo, que foi agredida de maneira violenta, covarde, solerte. Dizem, né, que foi agredida. E agora a violência maior, infelizmente, quem fez foi a própria Rede Globo com a República. Eu estava vendo ontem o discurso da Natuza Neri na Globo News e é completamente abjeto. Ela estava dizendo assim: esse tipo de coisa dá o argumento de que a extrema-direita é quem? Nós, né? O Salles, eu, o Paulo Souza, todo mundo aqui, parece. Ela acha que todo mundo é extrema-direita. Que diz, que inventou que aí havia possibilidade de um apoio à ditadura do Lula. Olha, o Lula disse isso explicitamente durante a campanha e durante toda a sua vida pública. Ele não só diz como financiou ditaduras de Angola, de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua. Entendeu? Quem criou essa agressão à inteligência brasileira, dizendo que Bolsonaro era um candidato a ditador, que ia fazer um golpe que nunca veio, que era um fascista, que era um genocida, foi a imprensa que transformou Lula, que ajudou a transformar, aliás, Lula, num presidente da República e num candidato a ditador. Existe uma projeção espelhada, psiquiátrica, em Lula, que eu acho que ele quer, no fundo, ou na superfície mesma, ser igual o Maduro. Quando ele diz que a Venezuela é uma democracia plena, que falam mal da Venezuela, mas tem eleição, tem referendo, ou seja, é uma pseudo-democracia, que tem juízes comprados, que tem generais comprados, tem congresso comprado. É isso que o Lula quer. E aí, quando você se coloca contra esse estado de ânimo complacente à ditadura que tem o Lula, aí você arruma um bode expiatório para dizer aquilo que você mesmo é culpado. Então, a agressão que essa jornalista da Rede Globo sofreu por um segurança truculento de um ditador, e ditador é truculento, segurança é truculento, o ditador é truculento, esse homem, esse verme, o Nicolás Maduro, ele promove estupros, choques elétricos, torturas, estupros coletivos, assassinatos. É um dos piores ditadores da história da República, que o Lula elogia. E quem elogiou Lula, quem achou que Lula era a salvaguarda da democracia, foi a Rede Globo, foi a dona Natuza Neri, foi o Gerson Camarote, foi o William Bonner. Essa gente promoveu a agressão que, eventualmente, agora jornalistas podem sofrer, porque achavam que eles estavam na crista da onda. Agora, se eles saem da narrativa de um candidato a ditador, porque a ditadura é do judiciário, tá? O Lula é candidato a ditador. A gente tem uma ditadura, vou colocar as coisas do judiciário aqui do Brasil. Se você sai do discurso pungente dessa ditadura, você vira um proscrito. E aí você é candidato a ser eliminado, agredido, vilipendiado, massacrado, tiram suas redes sociais, te processam, ou então te prendem seu devido processo legal, ou então, em última instância, te agridem. É esse o destino final de toda a ditadura e é esse o destino final de todo jornalista que se coloca a favor, quer seja por razões financeiras ou ideológicas, de um projeto de ditadura. Quem fomentou o soco na Délis Ortiz foi a Rede Globo. Quem fomentou a violência contra a imprensa e a violência verbal de Lula contra a razão humana a favor de um ditador sanguinário e assassino, foi a Rede Globo. Essa responsabilidade nunca vai poder ser retirada historicamente dessa grande mídia que promoveu um verme candidato a ditador, que é o Lula, e que está promovendo esse discurso em favor de ditaduras, de apoio a ditaduras que agridem não só jornalistas, como todo o Estado Democrático de Direito. Obrigado, Adriles. Eu convido agora para o comentário Paulo Souza. Bom, já faz um tempo, né, que o jornalismo brasileiro virou mulher de bandido, né? O marido é bandido, mas faz mal para os outros, tá tudo bem. Eu tenho tudo que eu preciso dentro de casa, então tá perfeito. Só que agora, uma vezinha só, o jornalismo brasileiro sentiu uma pequena fraçãozinha do que eles fingem que não vem, sentiram na pele, né? Literalmente na pele, uma pequena fração daquilo que eles fingem que eles não veem
acontecer na Venezuela há anos, por exemplo. Bolsonaro foi proibido de falar que Lula e Maduro eram amigos, que tinham um relacionamento, ele foi proibido de falar isso em rede nacional. E esse nosso jornalismo prostituto, né, da grande mídia, fingiu que não viu, como uma mulher de bandido que defende o marido. Eu não estou feliz que uma jornalista de 59 anos foi agredida, longe disso, é repugnante, mas é sério que é isso que é necessário para fazer com que eles vejam, que eles deem atenção para isso? A gente precisa chegar a esse ponto para que esses canalhas parem de fingir demência com relação à situação que acontece na Venezuela e de que Lula é um apoiador declaradamente de um ditador, né? Imagina se um segurança do Bolsonaro tivesse feito algo parecido com o que aconteceu com essa jornalista Délis Ortiz. Imagina se um segurança do Bolsonaro tivesse feito algo parecido. O jornalismo brasileiro, a imprensa brasileira ia estar dividida entre, sei lá, gritaria e orgasmos, né? Porque eles estariam, por parte, eles iam querer fingir desaprovação e, por outro lado, eles iam estar satisfeitos por ter algo contra o governo Bolsonaro. Então, infelizmente, né, como uma boa mulher de bandido, rapidinho a nossa imprensa, como não foi Bolsonaro, e eles são mulher de bandido, tão acostumados com isso, rapidinho eles vão passar uma maquiagem no olho, vão limpar a casa, vão deixar tudo arrumado, porque o bandido amadinho deles vai continuar sustentando ela com dinheiro sujo de sangue, como eles estão acostumados, né? Obrigado, Paulo Souza. A gente ficou bem assustado, né? A gente já esperava alguma coisa, mas essa agressão em cima de uma jornalista, né? A gente deixa claro que não foi um homem, foi uma mulher agredida, né, professor Marcelo? Isso aí é mais grave ainda, né? O homem até se defende, mas a mulher é bem complicado, né, professor? Eu lamento profundamente esse episódio, que evidentemente não me surpreende em nada, né? A postura do Maduro, a postura do Lula com relação à ditadura venezuelana. Lembrando que o Lula disse uma vez que na Venezuela tem democracia até demais, né? Então ele deve achar que tem liberdade de imprensa na Venezuela até demais, né? E a mídia finge que não enxerga, né, que no Brasil, né, ainda não chegamos ao estágio da Venezuela, mas estamos caminhando nesse sentido, porque temos censura, né? Censura prévia praticada despudoradamente, né, pelo Supremo Tribunal Federal, sob os aplausos, né, inacreditáveis aplausos de jornalistas, né? Quer dizer, jornalista que aplaude censura, eu não vou dizer que merece tudo de ruim que possa acontecer, porque eu acho que essa senhora não merecia essa agressão, né? Mas precisa rever os seus conceitos. Eu lembro de um episódio ocorrido com essa mesma jornalista, né, e que mostra como essa turma relativiza, né, a censura, a agressão, a ilegalidade, o abuso de poder, sempre que essa censura, essa ilegalidade, esse abuso de poder vem do lado da esquerda, né, que é o lado pelo qual eles indisfarçavelmente nutrem a sua preferência. Há alguns anos, eu estou tentando lembrar aqui se foi em 2019 ou 2020, vocês devem lembrar do episódio, um assessor do governo Bolsonaro, era o secretário de Cultura, e me foge o nome, ele fez um pronunciamento e a Rede Globo fez uma matéria dizendo que nesse pronunciamento ele teria adotado uma estética, tá, e um discurso semelhantes ao do Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Reich, né, do governo nazista. Ele foi, inclusive, exonerado. Vocês devem lembrar desse episódio. E eu tenho, assim, muito clara a lembrança do presidente Bolsonaro fazendo uma declaração de que que o governo dele repudiava todos os regimes totalitários, tanto o comunismo
quanto o nazismo. E essa senhora, que tinha participado da coletiva em que o Bolsonaro tinha feito essa declaração, acho que foi uma coletiva, enfim, ela estava cobrindo o caso e estava cobrindo a repercussão e as declarações do presidente Bolsonaro sobre o caso. Ela disse: Bolsonaro relativizou o nazismo ao compará-lo com o comunismo, né? Essa foi uma das frases mais idiotas que eu já tive a oportunidade de ouvir na vida, porque ela não se deu conta de que ela relativizou os males do comunismo ao dizer isso, né? Que o Bolsonaro tinha relativizado os males do nazismo ao compará-lo com o comunismo, como se não fossem comparáveis os males causados por esses dois regimes horrorosos, né? Os números são diferentes, porque o nazismo matou 6 milhões de judeus e mais alguns milhões de europeus, e o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas em todos os continentes. Exatamente. Então, esta senhora cometeu essa estupidez, essa declaração estúpida, cujo único objetivo era, evidentemente, espezinhar, criticar o suposto ditador. E agora ela recebe os frutos do excesso de democracia venezuelana dentro do Itamaraty, dentro do Ministério das Relações Exteriores. Obrigado, professor Marcelo Adrilles. Ô Marcelo, Anselmo, deixa eu só completar um negócio, isso é muito importante. Fica à Quando vontade. eu fui cancelado, porque eu fiz um tchau, acharam que eu era nazista, eu fiz um discurso de meia hora contra o nazismo, aquela coisa absurda. Uma das causas de terem me perseguido foi assim: o Adrilles, ele faz essa comparação entre comunismo e nazismo. Porque eu falei, em termos de números, o comunismo seria pior. Foi pior, historicamente, que o nazismo, né? E eu acho que tanto o nazismo, que é um sistema abjeto de poder, um sistema asqueroso, quanto o comunismo, são asquerosos. Só que o comunismo é subrepticiamente pior pelo quê? O nazismo diz a que vem. Ele é um regime racista, é um regime que massacra judeus, negros, deficientes, homossexuais, ou seja, um regime de uma superioridade racial. Ele diz o mal a que vem. O comunismo não. Mas a partir do momento que você faz uma autocracia de um partido único, e se você não está adequado ao pensamento desse partido único, você vira um proscrito, alguém a ser eliminado, coisa que acontece exatamente hoje na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, essas ditaduras que o Lula quer. Eu acho que, assim como ter um partido nazista é um crime de lesa pátria, de lesa humanidade no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, você também abrigar um partido comunista que tem um histórico de assassinatos, de genocídio real, concreto, não abstrato, de perseguição de povos inteiros, de ditaduras sanguinárias, é tão ou pior do que o próprio você ter um partido nazista. Partido comunista deveria não ser... Tudo bem, você ensinar para crianças princípios marxistas é uma coisa, porque o marxismo se doura como a promessa de um paraíso na Terra, e por causa dessa autocracia imposta e colocada de maneira abjeta na cabeça das crianças, você cria exatamente a possibilidade de que o comunismo seria algo utopicamente bom. E a gente está vendo o que é o princípio comunista em Cuba, o que é o princípio comunista na Venezuela, o que é o princípio comunista na Nicarágua, assim como a gente viu historicamente o que é o princípio comunista em todos os países que tentaram adotar um regime socialista, sem exceção. Todos viraram ditaduras sanguinárias e persecutórias. Então, quando a Délis Ortiz diz que é um absurdo comparar o nazismo e o comunismo, de certa forma é. O nazismo é abjeto, mas o comunismo talvez seja até pior, porque ele se vende como algo bom e transforma a vida das pessoas no inferno. Sempre, inexoravelmente. Matou 100 milhões de pessoas nesse inferno utópico que é ensinado como uma coisa boa em universidades, através da grande mídia, através da Rede Globo e através de escolas. Então é abjeto que se faça apologia ao comunismo ainda hoje, é abjeto que se tenha um partido comunista ainda hoje no Brasil. Obrigado, Adrilles. Paulo Souza, eu ia fazer para o Adrilles, mas agora eu mando para você. Se fosse no governo Bolsonaro, você acha que já teriam tomado ou feito alguma coisa, algum escândalo, alguma coisa culpando o governo? Nossa, já teria um monte de feministas sem sutiã na frente do palácio, queimando calcinhas e sutiãs com sovaco peludo e fazendo aquele escarcéu que eles sabem fazer muito bem, né? Interessante essa questão que o Adrilles trouxe, porque o socialismo ele é essencialmente
autoritário, né? Porque eu não tenho como chegar a algo igualitário sem que eu tenha que me intrometer na vida das pessoas, né? Isso é básico, né? Para eu fazer com que 10 pessoas, que algumas trabalham menos, outras trabalham mais, que todas tenham a mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, uma cena figurada básica, assim, eu sou obrigado a tirar de uns e dar para os outros, né? Então, o socialismo ele se baseia nisso, esse romantismo que existe no socialismo, ele está fundamentado em que você precisa tirar o livre-arbítrio das pessoas, porque dependendo da capacidade que elas fazem do seu trabalho, daquilo que elas desempenham, umas vão ganhar mais, outras vão ganhar menos, por exemplo, nessa questão econômica e de trabalho. Mas a partir do momento que você se propõe a um governo onde todos vão ter a mesma coisa, independente se um trabalha mais ou outro trabalha menos, isso pressupõe essencialmente que você vai ter que tirar de quem trabalha e dar para quem não trabalha, por exemplo. Então, ele é essencialmente um regime que é autoritário já, né? Para chegar no fim que ele se propõe, ele é obrigado a ser autoritário. Eu acho engraçado que eles já distorceram tudo. Eu já vi uma matéria já, não sei se foi da UOL, da Folha, mas dizendo assim, o episódio com segurança do Maduro remete ao pior do bolsonarismo. Tipo assim, o cara agrediu lá e eles estão falando, remete ao pior do que houve no bolsonarismo. É engraçado o malabarismo que essa imprensa tenta fazer sempre, né? E a gente está acostumado, a gente já sabe que eles trabalham com a mentira, né?